Olá, crianças, e dando continuidade aos nossos estudos com a nossa disciplina de matemática, né? Vamos rever alguns conteúdos. Nós estamos na unidade onde nós estamos trabalhando os números ordinais, nós já começamos a estudarmos esse conteúdo. Aqui nós temos um personagem das histórias infantis e uma árvore, né, onde se brinca muito, onde se brincou muito. Eles construíram meio que um andar lá em cima, né, um último andar. E aqui nós temos a ordem, né, de subida, para que eles conseguiram organizar na árvore como se fosse um prédio, né? Então aqui nós temos o térreo, que seria o térreo. Aí nós temos o primeiro andar, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. Quando nós trabalhamos números ordinais, nós já associamos a palavra ordinais à ordem. Então aqui nós estamos vendo que é uma ordem de quê? De andares, né? Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. Então, na página 70, nós vamos falar, lá no início, vamos fazer umas revisões, já nos preparando para as provinhas. Na página 70, nós vamos falar sobre as ideias de grandeza, né? Sobre os instrumentos de medida que nós falamos no início do semestre, falamos de medidas padrões e medidas não padrão, né? Então, agora nós vamos falar sobre a definição da página 71. Vamos estudar a página 71 e 71 do nosso livro. Então, para representar a ideia de grandeza, podemos usar algumas expressões, né? Pequeno, grande, menor, do mesmo tamanho, mais baixo, mais alto, né? Está se referindo à altura. Quando nós nos referimos a comprimento, nós falamos mais curto, né? Mais comprido. Mas quando nós falamos em espessura, nós falamos mais grosso, mais fino, certo? E isso é ideia de quê? De grandeza. São expressões que nós usamos para falarmos para darmos ideias de grandeza, certo? E os instrumentos de medida? Vocês conseguem ainda lembrar o que são instrumentos de medida e como que eles podem ser usados, em quais ocasiões eles são usados? Porque nós estudamos diferentes tipos de instrumentos de medida, e cada instrumento que nós estudamos tinha a sua função, né? Então, nós vamos ver agora na página 71, certo? Que os instrumentos de medida, eles nos auxiliam, nos ajudam, né, a obedecer resultados adequados para algumas atividades do nosso dia a dia. Por exemplo, para medirmos as horas, você usa o quê? Nós usamos o relógio, né? Para medirmos a massa, que é o peso, nós usamos a balança. E para medirmos a temperatura, né, de um ambiente ou do nosso próprio corpo, nós usamos o termômetro, certo? Então, essas ideias aí, essas definições de instrumento, nós estudamos na página 71. E ainda na página 71, nós temos alguns instrumentos de medida, que é a medida de capacidade, está relacionada ao litro, né? O que você coloca dentro de um recipiente como esse, né? Um litro, né? Um litro. Aqui nós temos uma balança para medir a massa, ou seja, o peso. Medida de tempo, relógio. Aqui nós temos de comprimento, nós temos uma trena, né? E a temperatura nós temos o termômetro. Então, nós temos
instrumentos de medida. Aqui nós temos 5 instrumentos de medida, cada instrumento com a função diferente, certo? Um para medir capacidade, que é o litro, para medir o peso, para medir o tempo, para medir comprimento e para medir a temperatura, certo? Na página 94, nós vamos dar um salto, porque nós estamos revisando o conteúdo. Na página 94, nós temos sobre o tempo, falando sobre o tempo, que é uma maneira de visualizar os eventos em ordem cronológica, em uma linha do tempo. As datas devem estar em ordem crescente, né? Sempre do menor para o maior. Então, alguns termos são usados, né? Quando nós falamos de tempo, alguns termos, algumas expressões são usadas. Tipo antes e depois. Pense um pouco sobre o termo antes e depois. Você já notou que eles têm duplo significado? Podemos dar a ideia de um tempo ou uma ideia de posição, né? Então, nós podemos usar uma ideia, esse antes e depois, a gente pode usar ele como uma medida de tempo ou uma medida de posição, medida de ordem, né? Então, por exemplo, verificamos a ideia do tempo nas frases: temos que escovar os dentes depois de comer e antes de dormir. Isso aí é uma medida de tempo, né? Então, na página 95, nós temos um calendário. Eu escolhi o destaque, né, aqui para o mês de setembro. Coloquei dia 21, dia da árvore, porque é justamente nessa semana que a gente está gravando, né? Então, eu escolhi o destaque das árvores, em homenagear a árvore, a importância que ela tem ao nosso meio ambiente por conta do oxigênio, né, do ar atmosférico. Então, medindo o tempo no calendário. Então, quando necessitamos saber em que dia ou mês estamos, podemos usar o calendário. Nós sabemos que o calendário ele tem 12 meses, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Nós estamos no mês de setembro, né? No mês que nós comemoramos também o Dia da Árvore, no dia 21 de setembro. Então, o ano tem 12 meses. Então, os calendários podem representar todo o ano, como esse que tem aqui ao lado, né? Ou apenas um mês. Nós vamos ver um lá embaixo que eu estou colocando só um mês. Este é um calendário anual. Esse aqui é o anual porque tem 12 meses, certo? Então, um calendário anual, que nós chamamos de calendário anual, são os calendários que compõem, né? Que são compostos pelos 12 meses do ano. Esse calendário que eu coloquei aqui em destaque é o calendário do ano de 2021, justamente o ano que nós estamos. Então, vamos falar um pouquinho sobre medir massa, certo? Nós falamos em medir o tempo, nós vamos falar um pouquinho agora sobre medir massa, tá certo? Então, a massa de um objeto ou de uma pessoa é popularmente chamada de peso. Então, as pessoas conhecem, quando se fala em medir massa, se fala em peso, né? Para mostrar a ideia de massa, podemos usar algumas expressões que você já conhece, que é pesado, leve, mais pesado ou mais leve, né? E existe símbolos, né, para falarmos dessa medida de medida de massa, que é o conteúdo da página 86.
certo? Então, a massa tem a ver com peso. Peso pode ser um peso mais pesado, leve, mais pesado, mais leve, são expressões usadas para medir uma massa, quando nós estamos falando em massa, certo? Então, o quilograma é uma unidade de medida utilizada para medir massa. Isso na página 84, tá certo? Utilizamos as letras KG minúsculo como símbolo dessa unidade, como símbolo do quilograma, né? Do quilo. No entanto, também existem medidas menores que o quilograma. Entre elas está a grama, que é representada pela letra G minúscula, obtido quando dividimos o quilograma em 1000 partes iguais e pegamos uma parte. Cada uma dessas partes é chamada de grama. Tá vendo aqui? 800 gramas e aqui 200 gramas. Então, aqui eu tenho o quê? 1 quilo, né? 1 quilograma. Tá certo? Então, utilizamos a letra G como símbolo dessa unidade. Ok? Então, vocês viram aí que o quilo é representado pelas letras K e G, e a grama é representado pela letra G, é o símbolo da grama, certo? Vamos falar um pouquinho sobre tabela. As tabelas nós vamos encontrar lá na página 106, certo? Na página 106. Vocês estão vendo que a gente está pulando, porque nós estamos revisando, nós vamos ter revisões durante a semana, tá certo? Nós vamos falar aqui sobre as tabelas, tem a definição no livro de vocês, na página 106. As tabelas são representações que facilitam a visualização de informações, e elas têm linhas e colunas. Nas linhas, a leitura é horizontal, nessa posição aqui, né? Horizontal é nessa posição aqui, ó, dessa reta aqui. E nas colunas, elas são vertical, elas são assim, em pé, né? Então, é uma representação de dados no formato de linhas e colunas. Então, você já sabe que as tabelas, elas são representadas por linhas e colunas. A quantidade de linhas e de coluna depende do tipo de informação que a tabela vai mostrar. Então, de acordo com o que você vai apresentar, né, os resultados as informações que você vai transmitir, é que você vai construir a sua tabela colocando colunas e linhas, tá certo? Então, a tabela facilita, assim como os gráficos, facilitam a visualização da informação que se deseja transmitir. Elas têm a capacidade de mostrar grande quantidade de informação em pouco espaço, né? Então, você vê aqui, como eu disse lá, nos slides anteriores, que eu trabalhei com calendário anual, aqui eu vou trabalhar com calendário mensal. Está relacionado só ao mês de agosto. E o ano é do ano passado, do ano 2020, né? Então, o calendário é um tipo de tabela bastante conhecido. Nós temos aqui quantas colunas? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por que nós temos 7 colunas? Porque nós temos 7 dias na semana, certo? Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas, certo? Nós temos 6 linhas porque, com certeza, o último mês
o último dia do mês de julho, né? De julho, terminou numa sexta-feira e agosto começou no sábado, certo? Então, aqui o mês são 7 colunas, porque está relacionada aos dias da semana. O primeiro dia da semana é domingo e o último dia da semana é o sábado, certo? As tabelas de preço e de notas escolares e de gastos também são bastante utilizadas. Aqui nós temos uma tabela do 5º ano de nota, né? Então, como nós falamos na definição, vai depender, as colunas vai depender do que você vai registrar. Então, o título dessa tabela aqui é médias por disciplinas. Então, média do primeiro bimestre, do segundo bimestre, do terceiro bimestre e do quarto bimestre, né? Então, são os bimestres aqui, relacionados aos bimestres. E nós temos aqui a coluna relacionada às disciplinas. Então, nós temos quantas colunas? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas. Quantas linhas nós temos? 1, 2, 3, 4 e 5, com informações de médias, né? Dos bimestres, do primeiro, do segundo, do terceiro e do quarto, referente às disciplinas que estão nas colunas, as disciplinas de português, matemática, geografia, história e ciências. Muitas vezes os dados apresentados nas tabelas são utilizados para a criação de gráficos. Pega-se os dados, né, da tabela e se constrói um gráfico. E o que são gráficos? São representações visuais de informações que podem ser analisadas ou comprovadas. Então, ela facilita, né, os gráficos, facilita o entendimento de uma leitura, né, que você está querendo entender, o gráfico facilita. Então, aqui nós temos o gráfico, né, com a demonstração das médias do 5º ano, certo? Então, há vários tipos de gráficos que são utilizados de acordo com a aplicação. Estes são os principais. Aqui nós temos uns gráficos de coluna. Vendo eles aqui em pezinho, os gráficos de coluna. Então, a cor azul está representando a média de português, né? Do primeiro bimestre, do segundo bimestre, do terceiro e do quarto. O laranja está representando matemática do primeiro bimestre, do segundo, do terceiro e do quarto. Aí, do mesmo jeito, nós temos com geografia, história e ciências, cada um com a sua cor. O amarelo para a geografia, com a primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre, quarto bimestre. Verde, história, primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre. E ciências com a cor mais para vinho, né? Ciências, primeiro, segundo, terceiro, quarto bimestre. Essas informações aqui foram tiradas da tabela que nós falamos, estudamos no slide anterior, certo? Aqui tem outros tipos de gráficos, né? Referente ao setor, gráficos de setores ou pizza, porque tem formato, né, de pizzas. Ele é redondo, né, e tem como se fossem umas fatias, por conta dependendo da quantidade de disciplina, foi feita a divisão, né, e com percentual das notas, a frequência, na realidade a frequência por dia da semana, tá certo? Então,
é um reforço, né? Então, aqui nós temos na segunda-feira, a frequência foi essa. Na terça-feira aumentou um pouquinho mais. Na quarta diminuiu um pouquinho. Na quinta-feira estabilizou, né? Um pouquinho, diminuiu pouca coisa. E na sexta aumentou um pouquinho mais. Então, esse também é uma outra forma de gráfico. Vocês viram aquele gráfico em forma de colunas e viram esse gráfico aqui com o título de setores ou pizzas, né? E o título do gráfico é frequência do dia da semana, certo? Então, vocês viram que é fácil, né? É fácil. Gráficos e tabela facilitam o entendimento dos dados, ou seja, das informações. E é por isso que você encontra eles também nos livros e em outras disciplinas, né? Não se encontra só na matéria de matemática. Muitas vezes a gente, para entender determinados conteúdos, na matéria de geografia mesmo, nós estudamos um gráfico relacionado à população rural e à população urbana, não foi? Então, agora nós vamos para a página 120, que é um dos conteúdos mais atuais que nós estudamos na semana anterior, certo? Vamos falar dos números ordinais. Nos prédios, inclusive a abertura do slide foi falando justamente sobre os números que indicam a ordem, né? Então, na página 120 do nosso livro tem: nos prédios, os andares são numerados de acordo com a posição, né, que ocupam. Essa classificação, ela começa em primeiro andar e a sequência vai crescendo até chegar ao último andar. Então, esses números são chamados de ordinais, porque o termo vem da palavra ordem, né? E indica uma posição. Para diferenciar esses números que indicam quantidade, os números ordinais se usa-se um símbolo, tá certo? Esse, quando você está se referindo a algo masculino, e esse aqui quando a expressão é uma expressão relacionada a algo feminino, tá certo? Então, se está escrito assim, você vai ler primeiro. Se está dessa forma aqui com a letrinha A, você vai ler o quê? Primeira, né? Então, tem que perceber bem que nós temos alguns personagens, né? Aqui tá como se fosse a ordem, trabalhando com os números ordinais, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Já que eu estou contando quantos personagens tem, estou falando em quantidade. 1, 2, 3, 4, 5. Em cima eu falei em ordem e embaixo eu falei em quantidade. Nós contamos, não é isso? Então, aqui nós vamos falar do prédio, né? Que nós temos aqui o primeiro andar, o segundo, o terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. A escrita, já que nós estamos falando em andar, vocês estão vendo que o símbolo tem essa bolinha aqui, né? Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. Então, vamos falar um pouquinho sobre chances e possibilidades. Chances e possibilidades. Nós exercitamos, fizemos atividade já relacionada ao conteúdo, onde nós
analisamos, né, na página 126, um tempo, né? Um tempo com fechado, então, que a possibilidade, a chance era de chuva, né? E um tempo ensolarado, que não havia muita possibilidade que era pouco provável chover, né? Certo? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. E vocês vão aproveitando aí, olhando no livro da página 126, a imagem para acompanhar a leitura, tá certo? Então, quando dizemos que uma situação é pouco provável ou improvável, significa dizer que há poucas chances de ocorrer. Em sala de aula eu peguei um pote com pincéis, né, que só tinha pincéis para pintar com tinta, não pincel de quadro, e perguntei às crianças qual a possibilidade de naquele pote de pincel eu achar uma canetinha. Então, a possibilidade era nenhuma, né, gente? Eles responderam certo. Eles observaram o que eu expliquei e conseguiram acertar. Porque se o meu potinho era de pincéis, eu não poderia encontrar lá a canetinha, certo? Então, a possibilidade era nenhuma, chance zero, né? Então, quando dizendo que uma situação é muito provável, significa dizer que há muitas chances de ocorrer, de acontecer. Vamos fazer juntinho comigo as páginas 69 e 70 da nossa ficha. Então, nós temos aí, né, um ingresso, está sendo vendido ingresso para o cinema. Os amigos de Pedro receberam uma senha. Carlos recebeu a senha 835, vamos acompanhar aqui. Joana recebeu a senha 853. Joaquim recebeu a senha 591. Ana recebeu a senha 951. Quem será o primeiro a ser chamado? O Joaquim, né, gente? Por quê? Porque a senha dele foi a menor, certo? E quem será o terceiro a ser chamado? A Joana, né? O segundo seria o Carlos e a terceira a Joana. A última será a Ana, que a ficha dela foi, a senha dela foi o número mais alto. Isso aí é na página da ficha, página 69. Agora nós vamos para a página 70. Na página 70, nós temos aí uma fila, né? A Ana, o Pedro, o Carlos, o João e Mariana estão formando uma fila na sala, na aula de educação física, certo? Então, tá aqui o João, a Ana, o Pedro, a Mariana e o Carlos, certo? Como foi que a gente identificou? Vamos ver como foi que foi possível colocar esses nomes aí. Identifique as crianças na fila seguindo a dica. Ana não está em quarto lugar. Então, se a Ana não está no quarto, ela está no segundo, né? Por quê? Porque a Mariana está atrás do Pedro. E o Carlos está em primeiro lugar, o Carlos. O Carlos não está em primeiro lugar, o Carlos está em último, né? Então, se o Carlos não está em primeiro lugar, ele é o último. O Carlos é o último. O João é o primeiro
a Ana é o segundo, o Pedro é o terceiro e a Mariana é a quarta. Vamos fazer umas correçõezinhas da ficha do dia 17, das páginas 65 até a 68, tá certo? Nós vamos falar sobre os gráficos, né? Os gráficos da página 65. Nós temos aqui o gráfico de quantidade aqui, certo? Então, leiam aí na nossa ficha, tem assim, nos gráficos de barras ou de colunas, quando os números estão muito grandes, os retângulos podem representar mais de uma unidade, certo? Quando eles estão grandes. Observe o gráfico abaixo, ele representa a quantidade de brinquedos arrecadados para a campanha feita pela escola Criança Feliz. Então, nós temos aí esses quadradinhos aí, vocês estão vendo aí que cada quadrado representa 2 brinquedos, né? Vocês estão vendo aí no livrinho de vocês que tem quantidade de brinquedo arrecadado pela escola Criança Feliz. Cada quadrinho desses aqui equivale a 2 brinquedos. Então, aqui 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Olha só a quantidade de brinquedos que foram arrecadados. Então, na página 65, tá perguntando aí, quantos bichinhos de pelúcias foram arrecadados? Foram arrecadados 18, né? 18 bichinhos de pelúcia. Foram arrecadados 18. Qual foi o tipo de brinquedo menos arrecadado? Foi a bola, né? A bola. Quantos caminhõezinhos foram arrecadados a mais que a bola? 2, né? E quantos instrumentos musicais foram arrecadados a menos que os ursinhos? Também 2. Quantos brinquedos foram arrecadados ao todo? 60 brinquedos, certo? Então, um retângulo pintado representa 2 brinquedos. Faça o desenho que representa um brinquedo, certo? Aí você vai construir a tabela, certo? Então, essa resposta aí é pessoal. Na página 67, nós temos aí os feirantes, né? O seu José é feirante, uma das profissões, né? Autônomo, né? Que nós estamos trabalhando história. Em uma tabela, tudo que vende, ele anota em uma tabela tudo que vende em um dia de trabalho, né? Tá aqui, eles, né, os feirantes, mas o seu José, ele organiza tudo que ele vende em uma tabela. Então, nós vamos ver aqui as tabelas, o que foi que ele vendeu, quanto. Então, aqui tem as frutas e tem a quantidade de fruta que ele vendeu, certo? Então, banana ele vendeu 40 quilos, limão ele vendeu 10, laranja ele vendeu 15 quilos e uva ele vendeu 30 quilos. Então, agora nós vamos
vocês vão representar através de gráfico. Lembrando que cada quadrinho desse vale 5 quilos, 5 quilogramas, certo? Então, a banana foi vendida 40, tinha que pintar 8, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porque cada uma valia o quê? 5 quilos, né? Cada quadrinho é equivalente a 5 quilos. Então, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Limão, ele vendeu 10, então pintou só 2 quadrinhos, né? 5, 10. Laranja, pintou 3, por quê? Porque ele vender, cada quadrinho vale 5. 5, 10, 15. E as uvas, ele vendeu 30 quilos, então ele teria que pintar 6 quadrinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Vamos para a página 68, ainda trabalhando as tabelas e os gráficos, tá certo? Então, nas tabelas nós temos aqui, vocês vão observar as tabelas aí e vão responder, né, completar o gráfico, tá certo? Então, observe cada gráfico a seguir, complete a tabela com os dados apresentados. Então, são frutas preferidas pelos alunos do segundo ano. Banana, quantas crianças preferem a banana? Nós vamos olhar aqui no gráfico, tem quantas? 6. Limão, quantas crianças preferem limão? 5, né? 5 crianças preferem limão. Laranja, 7, né? E uvas, 4 crianças preferem as uvas. Agora nós vamos olhar a quantidade de meninos e meninas, né? Meninos e meninas do segundo ano. Então, meninos tem 12. Meninos tem 12 e meninas tem 9, certo? Nessa turma, na minha não. Pronto, eu tô deixando aqui, gente, já para vocês estudarem já o conteúdo das nossas provas bimestrais, certo? Que serão lá pro final de setembro. Eu creio que lá para a última semana de setembro. A tia, ela tá colocando esse conteúdo tudinho. É esse conteúdo que foi o conteúdo que nós estudamos durante o terceiro bimestre. Nós estudamos o terceiro bimestre. Aproveite e estude o material do caderno também. Por isso a importância de vocês realizarem as atividades no caderno. O que eu tô percebendo é que muitas atividades estão pendentes, quer seja ela no caderno, na ficha e no livro. Lembre-se que as notas, né, a MA de vocês depende das atividades que vocês realizam, sejam pontuais, tá certo? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.